aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Então, como é que você enxerga esse Flamengo? É bom falar disso, que é o time que tá, essa geração que bate com o Palmeiras. 2 Libertadores também, 2 brasileiros, Copa do Brasil. E aí tem esse ano que vai pro terceiro, se o Tite fechar. Não, calma aí. Vitor Pereira. São Paulo é terceiro. Terceiro treinador. O Flamengo, eu acho assim... E pro 10º da gestão, né? De 19 pra cá. Se o Tite fechando, é o 10º treinador. O Beto, eu acho assim... O Flamengo é um pouco do que o Abel falou nessa entrevista dele lá. Ele falou, nós estamos pagando pelo sucesso que nós fizemos. A cobrança que está sendo. Então, assim, indiferente de falar mais ou menos do que isso e tal, ele falou uma frase que é verdade. O Flamengo paga pelo status que ocupa no futebol brasileiro e mundial. Então, trabalhar no Flamengo, estar no Flamengo é sempre muito complicado. Né? Eu acredito, que eu nunca tive ainda, né? Mas então, assim, o Flamengo tem um elenco, ainda tem um elenco de muita qualidade. 3 ou 4 já estão numa idade, 3 ou 4 num elenco de 25, de 30. Mas idade mesmo, o Felipe Luiz. Então, assim... Os outros são idade dá pra jogar bola. Aquele ambiente que se vive ali, a gente imagina... que é um ambiente muito pesado, assim, pesado que eu digo de carga emocional. Aí tem a mão do dirigente, a gestão do grupo. Né? Essa questão toda. Então, assim, eu acho, porque a torcida que dá muito, cobra muito, a mídia que elogia muito, cobra muito, né? Os jogadores que são muito bons, eles estão com a vara, o sarrafo muito alto para serem cobrados também. Então tem que aprender Mas tem essa coisa de... Alguém falou essa semana, eu não vou lembrar quem foi. Tive com... Acho que foi o Vene Casagrande, falou. Conversei com alguns jogadores do Flamengo, alguns, e não foram poucos não, que falaram assim pra mim, Vene, eu não perdi a confiança em mim. Poucas vezes na bola, ele falou que é um jogador rodado. E mais de um falou isso. Pô, perdi a confiança em mim. Eu entro no campo e já tenho dúvida num passe que eu vou dar. E isso pro cara que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente também, entender que às vezes o cara imagina que o jogador chega num ponto e que dali futebol não desaprende. Mas a confiança é primordial, né? O cara fala isso, não tenho confiança no futebol. 3 treinadores, não tem uma linha a seguir. Isso no futebol é muito... Nós falamos aqui muito, há pouco tempo atrás da complexidade do ser humano. Então, o jogador é cabeça e corpo. Aliás, eu tenho usado um termo ultimamente que o jogador não é cabeça e corpo. O ser humano não é cabeça e corpo. O ser humano é um. É um. Exatamente. Então, ele não é cabeça e corpo. Fica parecendo que aqui é uma coisa, que é outra, e as duas estão juntas. Não, estão juntas porque não estão separadas, mas... Corpos constituídos. É uma coisa, é um corpo constituído ali. Um corpo que sente... Um corpo que joga, um corpo que vive, que alimenta, que adoece, né? Um corpo que tem sentimento. Ele é um corpo. Então, assim, eu acho uma imbecilidade muito grande o torcedor agredir, chegando até fisicamente ao grupo de jogadores, porque ele só faz levar medo, só faz levar dificuldade a mais. Então eu acho Piora, né? Eu acho que do mesmo jeito que a gente está procurando melhorar o jogo constantemente, as torcidas organizadas, que hoje são organizadas, né? E tem muita gente inteligente no meio delas, eles deviam pensar uma maneira positiva de apoiar, porque está na ciência humana, em que o reforço positivo, ele aumenta a criatividade. O incentivo, né? Ele aumenta a criatividade. Então, cara, então eu vou chegar um jogador meia-boca lá no meu time, eu vou apoiar. O jogador meia-boca não tem que estar. Treinador meia-boca não tem que estar. Mas a minha maneira de me manifestar, eu posso melhorar. Então eu vou... Então aí, eu acho que é por aí. Então assim, nós vimos o que aconteceu com essa Simone Biles. Simone Biles, aquela americana. Que desistiu da Olimpíada e agora já está conquistando medalha de novo. Aí, já. Mundial. Ela chocou o mundo porque ela deu uma parou, vou parar. O Alisson, que é o menino do São Paulo, que eu levei com 14 anos pro Cruzeiro. O Alisson também foi menino nosso lá na base do Cruzeiro. Se manifestou assim, teve uma Paulo, entrevista aí agora falando que pensou em suicidar. Nossa.
Então, assim, é do nada, é lógico que tem a A crise. gente teve agora a Valeuska, né? Que parece que... Parece que foi. Então, assim... E ela é consagrada, né? Tudo, medalha de ouro. E tem assim, eu vejo assim... A cabeça do jogador, A cabeça né? do ser humano, ela é cheia de mistérios. Né? Então, assim, um ser humano, um jogador que... Eu tava vendo um jogo de sub-20 agora no futebol brasileiro, no futebol mineiro lá, final, Coimbra e 2-1 pro Coimbra contra o Cruzeiro. Agora, final de semana. Aí encontrei com a turma do Cruzeiro lá, o Zé Ricardo, o Eiras, que é o preparador físico dele, o Paulo Tuori, aquela turma toda com quem eu já me relaciono há muito tempo, e vim conversando, saindo com me chama, o Zé Ricardo, chegou ontem no Cruzeiro, pô. Ele não deve nem conhecer os jogadores. A torcida que tava lá, que tava uma galerinha bacana lá pra assistir a final do Mineiro, né? Lá no CT do Coimbra, que é muito bonito, por sinal. Tava lá e... os caras, Zé, vem cá. Falei, pode dizer o que foi? Não. Vem cá, pô, não, futebol é isso, Cruzeiro é aquilo. Fazendo uma pressão, o cara chegou ontem, exato, cara. O que isso vai somar? É uma necessidade de afirmação. Pra ele melhorar lá, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa melhorar esse assédio que a gente faz. Continue vibrando pelas suas cores, pelos seus símbolos de clube, pelos seus craques, pelos seus ídolos, né? Mas vamos tirar um pouco mais. Então, assim, aquela frase antiga do escritor que fala que o futebol é o ópio da sociedade, Felipe, eu acho que está chegando em proporções até piores, né? Que a gente está descarregando tudo ali. Então é difícil. Desabafando, né? Agora, se nós entramos num ponto que eu acho interessante. Para tudo tem solução, na minha maneira de ver. O Tite é a solução? A gente precisa, eu não tenho dúvida. Por esse lado emocional? Pelo lado emocional, competência técnica, ele vai clarear o vestiário. Os jogadores adoram o Tite, pô. Isso não é de hoje, não. É de todos os clubes que ele trabalhou. Você pega o número de jogadores que tiveram problema com o Tite, é 0. Sim. É meio. É 1, 2. E o cara é multicampeão. Então eu acho que vai ter sucesso lá. Mas... Você foi fazer uma pergunta de Tite, não tá falando porra nenhuma de Tite. Agora você me fez me perder aqui, ó. Você me fez me perder. O raciocínio. Eu tava falando lá do da pessoal, sociedade, dos atletas, que as pessoas estão... cobram muito exageradamente, jogando os problemas todos no futebol. O ópio o ópio do povo. Isso foi antes, foi um degrau antes. Não estamos 2 degraus acima da escada. Vamos lá, que depois eu lembro e falo. Mas aí. estava falando exatamente sobre esse lado aí. Você estava achando que era desnecessária essa cobrança exagerada no futebol, sem deixar trabalhar, sem ver. Sem deixar, que você teve com o Zé. Com o Zé Ricardo e tal. Isso. Então, assim, o que o Zé Ricardo vai levar para o seu travesseiro? Essa que é a pergunta. Que vai qualificar o trabalho dele junto aos jogadores a partir de uma... Sabe? Então, assim, a gente vê que chega a ser quase assim, uma carência do torcedor de se aproximar, de chegar. Então, assim, a gente já aprende também a tirar isso de letra. Mas eu acho que a gente precisa ser mais positivo no nosso apoio ao nosso trabalho. Afinal de contas, a gente gosta do clube, pô. Não. Aquilo ali são passageiros e tudo. Essa questão é outra que tem que ser mais debatida até pelo meio. A gente aqui no canal já falou, já teve debate sobre isso. Não só esse lado de animosidade cada vez crescendo mais do torcedor, de um resultado negativo, de uma decepção, partir para algo extremo, como a gente teve pedradas, né? Que atingiram atletas. Não leva a nada. O goleiro do Bahia, atingiu o Vila Sante do Grêmio. E assim, eu falo isso aqui no canal, acho que tem que partir não só da comunidade de futebol, o governo tem que botar a mão. Isso aí. Eu lembrei do que eu ia falar, que é o seguinte, eu tava falando, eu acho que a gente tem que respaldar os dirigentes de clube para que eles possam tomar decisões com mais segurança. Nós que eu digo, o governo que você está falando aí, as instituições esportivas, seja ela CBF, Ministério do Esporte, Ministério do Trabalho, enfim, regulamentar algumas ações de gestão, né, como fair play financeiro e também limitar números de treinadores por ano, que não ser uma cláusula de regulamento, que é uma coisa mais frágil, que seja uma lei, uma norma. Quando eu falo, a gente tem que se reunir, o Medina fala muito isso, dono da Universidade de Futebol, ele fala muito, já falou isso muito, e eu encampei isso e tenho dado sequência. Temos que ter fóruns de debates com o poder de decisão. Então, nessas reuniões que nós poderíamos fazer, nós tínhamos que discutir essas coisas, nós temos que respaldar os dirigentes de clube de poder, de legislação, que os permitam
né? A partir do momento que eu sou o treinador do Botafogo hoje e já sou o segundo do ano, pode chover canivete, mas eu não posso ser mandado embora. Mas a classe de treinadores apoiaria isso? Calma. Então, mas onde eu falo, tem que rasgar na pele de alguém. Então. Então, Porque o treinador alguém, também sai, né? Então vai sair também. Então, assim, é aquilo. Aí nós vamos naquela história de. Vai chegar num ponto que o Ricardo Drubs, que não tem emprego, ele tem que arrumar outro emprego. Ou então ele vai pra porta da igreja.